Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Altair Silva e aqui pelo meu canal a gente vai estudando a Bíblia, vai pesquisando, vai avaliando alguns textos, alguns temas. Eu vou, na medida do possível, lhe ajudar a compreender de maneira simples e clara. Então, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá, faz a tua inscrição, aciona o sininho quando se inscrever. Quando você acionar o sininho, então o próprio YouTube se encarrega de lhe avisar que temos uma nova live. Da mesma forma, eu peço para você para dar o seu like, depois de assistir toda a live, dá o seu like, vai nos ajudar no crescimento do canal e também compartilha com outras pessoas, ok? Nós vamos orar e depois vamos tratar do texto desta live. Amado Senhor, Deus e Pai, muito obrigado a Deus pela grande oportunidade que nós temos em poder ser úteis a outras vidas. Obrigado a Deus por esta oportunidade que é imperdível. Ó Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos conceder a sabedoria, nos conceder os caminhos, nos conceder, ó Deus bendito, a habilidade para interpretar e compreender o texto sagrado. Através da ajuda do Teu Espírito Santo, nós conseguimos galgar degraus, e estes degraus do conhecimento da Tua Palavra, para que a nossa vida seja fortalecida. Oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje eu quero falar com você sobre dois fundamentos que são aplicados na Palavra do Senhor, que estão apresentados lá no livro de Mateus, no capítulo 7, quando Jesus está ali fazendo todo o seu discurso, e ele pontua algo importantíssimo a respeito de dois fundamentos. Conta o texto sagrado, na palavra de Jesus Cristo, que dois homens construíram as suas casas. Um pôs a sua casa na areia da praia. Então, o vento, a força do mar, a tempestade, e a casa veio abaixo. Diz que o outro construiu a sua casa numa rocha. Veio o vento, a chuva, a tempestade, mas a casa permaneceu no mesmo lugar. Pense comigo, construir na areia sem fundamento algum. Construir na rocha, precisou fincar firme, ou sequer seria levantado. Pois bem, as construções, aqui como exemplo, da vida. O ser humano tem a liberdade de construir a sua vida com bases. Essas bases podem ser sólidas ou não, depende muito de cada um. Se a base da sua vida for sólida, se você tiver solidez familiar, isso vai contribuir positivamente e muito. Se não houver solidez familiar, isso não vai contribuir positivamente, pelo contrário. Assim também na parte educacional. Se você tem uma boa base educacional, o seu histórico escolar é bom, e uma educação de base de qualidade, vai ser muito bom para o futuro, porque você vai ser um excelente profissional. Mas se a sua base escolar é ruim, então os próximos passos na área de educação também vão ser dificultosos. Na vida emocional é assim, na vida espiritual, e é neste ponto que quero pensar com você. Há duas maneiras de lidar nesta jornada cristã, com a base sólida ou com a base que não é sólida. Se você sustentar a sua vida cristã com bases sólidas, com uma doutrina firme, com uma teologia bíblica, com um acompanhamento de pastores e líderes que sejam saudáveis, a sua vida será muito abençoada. Haverá firmeza. Mas, se a sua vida não tem uma base espiritual, não tem uma base teológica, doutrinária, que lhe dê segurança, se há muitas dúvidas,
se o ensinamento deixa a desejar, se há pouca leitura da palavra de Deus, se há pouca oração, não haverá solidez na sua caminhada cristã. Com isto, quero apresentar a você, então, os tipos de crentes que existem, os tipos de cristãos. Então, Paulo chega a afirmar que existe o cristão, o crente que é menino na fé. Este, com certeza, tem uma base, tem um fundamento raso. Sabe, não há firmeza na sua crença. Este tipo de crente, normalmente, ele anda tropeçando muito. Normalmente, os seus pensamentos o traem o tempo todo. Normalmente, ele experimenta as coisas do mundo como se fossem coisas muito normais, naturais. E não vê julgamento nenhum, nem peso, porque não há compreensão. Mas você tem também, citado por Paulo, aquele crente que é espiritual. Este crente espiritual tem base sólida. As suas ações, palavras e pensamentos estão firmados em argumentos que realmente têm significado e trazem significância a tais práticas, pensamentos e palavras. Estes, em Cristo Jesus, sabem porque estão no caminho do Evangelho. Mas tem um crente carnal. Este crente carnal, mesmo conhecendo a verdade, mas tem escolhas. Houve um grito ali ou acolá, então já vai nesta ou naquela direção. É confuso em suas decisões, porque lhe falta a base necessária. Esses três tipos de crentes citados por Paulo são observados aqui. Há uma diferença de base a base, de fundamento a fundamento. Eu diria, e posso fazer este paralelo entre a vida do cristão e um poço para tirar água. Ele começa primeiro com o processo de cavar. Então, escolhe-se o lugar adequado e então o construtor começa a cavar. Primeiro tem que chegar à profundidade que dê água. Precisa ver o tipo de água que está dando. Depois, ele faz o reforço das paredes. Nesse reforço das paredes, dá condição de haver sustentação para que a água não fique impura, para que seja utilizada. Além disso, aqui está o piso, o chão, a terra batida. O buraco está cavado, a base está sendo feita e sendo erguida. A altura que o poço tem que subir tem que ser acima da base do piso, por uma razão, para que não entre sujeira. Então fica acima do nível que está a terra em si, o chão batido. Então aquela estrutura que é erguida ultrapassa o limite do terreno, vai acima. Tudo isso é preparado com muito cuidado. A partir daí, começa-se a utilizar aquela fonte, aquele poço. A vida do cristão é assim. Começamos rasos, sem compreensão. O Senhor nos toca e Ele vai no profundo do nosso ser. Quando Ele vai no profundo do ser, como diz a palavra, a Bíblia, a palavra do Senhor, a Bíblia, ela vai até a divisão da alma e do espírito, o teor, o conteúdo que há nela, causando estragos terríveis. Então, o sangramento é sério, porque a vida começa a ser transformada no momento da conversão. Ocorrendo isto, então, chega-se na profundidade da vida. A salvação, o Espírito Santo faz morada. A partir de agora, do íntimo do ser para fora, é construída a sustentação a partir da leitura da palavra, da oração, do ouvir para aprender, e neste aprendizado colocando-se à disposição para dar sustentação e segurança. O Espírito Santo produz em nós uma fonte de água viva que jorra sem parar. E vai haver um crescimento e amadurecimento. A estrutura que dá segurança a este poço, a nossa vida espiritual, tem que ultrapassar a barreira inicial. Ultrapassa a altura, por uma razão, para não entrar sujeira. Então, se há um fundamento seguro,
Se o fundamento realmente é Cristo e a sua palavra, a sua vida será assim, frutífera. A sua vida será assim, você conseguirá, a partir do seu testemunho, saciar outras pessoas. Outras pessoas serão cheias da graça do Senhor a partir da sua vida. Você vai exalar o cheiro de Deus. Ao passo que aqueles que não têm um bom fundamento, construirão a sua vida espiritual de maneira muito rasa, sem estrutura correta. Tudo vai entrar naquela jornada. Primeiro, não houve profundidade. Segundo, não há firmeza nas paredes. Terceiro, não se passou do limite, bateu-se ali no limite do solo. Acontece que a sujeira entra. E quando a sujeira entra, acumula. E ao acumular, nós vimos o que observamos ao longo dessa estrada. Muita gente se dizendo cristão, mas vivendo um evangelho triste, terrível, sem sentido bíblico, sem haver harmonia com o Senhor Deus da glória, sem haver nenhum preenchimento do Espírito, há um vazio. E aí a prática da vida, obviamente, pela sujeira que entra, só pode ser suja. O coração cheio revela pelas práticas da vida, pelos pensamentos, pelas palavras, pelas ações, revela o que há no coração. Estas ações revelam quem somos. Quero refletir com você então, neste final de live, como tem sido o fundamento da sua vida cristã? A sua vida cristã está baseada em quê? Apenas na figura do pastor, e se ele cair, você pode cair junto? Apenas na figura do levita, do cantor, da cantora, porque se ele ou ela cair, você cai junto? Apenas na figura da estrutura física do templo, porque se houverem problemas, a estrutura institucional, porque se houver problemas, você abandona a igreja e deixa a fé? Se você está assim, a sua base, o seu fundamento é falho, é fraco. A sua vida deve estar fundamentada em Cristo, ao ponto de, mesmo que outros cometam erro, mesmo que levitas, pastores pequem, mesmo que a instituição religiosa, a igreja como instituição, como associação, como lugar de encontro, hajam falhas nos meandros e nos caminhos desta tal organização religiosa, se houverem falhas, você não vai ser abalado, porque os que estão em Cristo, os que têm um fundamento no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como diz Paulo, agora, ele falando sobre a armadura, ele diz, havendo feito tudo, permaneça firme, inabalável. A sua vida deve estar segura no fundamento que é Cristo, em uma doutrina bíblica. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado por estar comigo, por estar conosco. Muito obrigado por estar inscrito. Já acionou o sininho? Vai lá, aciona o sininho. Muito obrigado por dar o like e compartilhar com outros. Se você ainda não fez, faz tudo isto. E você que está nos assistindo, me assistindo e ainda não se inscreveu, se inscreve, vai lá, participa conosco. Aproveita, olha, tem aqui o canal da minha esposa, se inscreve lá, cantora Viviane Araújo. Dá uma olhada lá, louvores lindos para a glória do Senhor. Continuamos prosseguindo na próxima live. Nós nos encontramos. Que Deus lhe abençoe.